Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha o programa Passando a Limpo. Nosso grande abraço para você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja. Nosso muito obrigado por você estar conosco, por você estar acompanhando a equipe positiva. Eu faço todos os dias isso, peço para que você compartilhe o programa Passando a Limpo, para que seus amigos também possam acompanhar a gente através das redes sociais da equipe positiva. Nós estamos no Instagram, no Facebook, aqui que a gente transmite ao vivo e também no YouTube. Então, tem várias opções para você acompanhar aí o nosso programa Passando a Limpo, que é a Tribuna do Povo. Estamos vivendo hoje, a quinta-feira, dia 15 do mês de maio do ano de 2025. Nós vamos trazer agora a previsão do tempo para você, para esta quinta-feira em Três Pontas. Hoje nós tivemos a mínima de 14 graus e vamos ter a máxima de 21 graus, quer dizer, dia frio nesta quinta-feira. A previsão do tempo para quinta-feira é de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado, e à noite nós teremos poucas nuvens. Então esta é a previsão do tempo para hoje aqui na minha querida cidade de Três Pontas. Nós vamos trazer agora aqui para vocês, no Passando a Limpo, a Tribuna do Povo, as manchetes do programa Passando a Limpo de hoje. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com o Glauber, uma entrevista sensacional, Glauber, que é do grupo Artimanha, lançando a peça Padre Victor de Três Pontas. Nós vamos falar dessa peça, vamos falar também a respeito do grupo Artimanha. Aqui, vale a pena você conferir com a gente. E tem o nosso destaque policial. A Polícia Civil fechou o tempo contra o tráfico de drogas aqui na cidade de Três Pontas. E nesse fechamento do tempo contra o tráfico de drogas, a polícia prendeu suspeito de tortura contra a ex-mulher. Nós vamos contar essa história em detalhes aqui no programa Passando a Limpo. É cada uma, hein? Mas parabéns à Polícia Civil desde já. Esse trabalho fantástico que vem sendo feito aqui na cidade de Três Pontas contra o tráfico de droga. Tem que acabar realmente com a criminalidade, porque lugar de vagabundo, você sabe que é na cadeia. A gente volta em instantes trazendo os destaques aqui do Passando a Limpo, Tribuna do Povo. Tá procurando um lote em Três Pontas? Pare de sofrer! Venha para o Nova Três Pontas 2! O melhor loteamento da cidade. Restam poucas unidades e em breve você poderá construir. Lotes a partir de 200 metros quadrados, com pagamento facilitado, direto com a loteadora. Venha hoje mesmo garantir o seu lote do loteamento Nova Três Pontas 2. Na Casa dos Fios, você encontra de tudo e eu posso te provar. Sua lâmpada queimou, você precisa de uma lâmpada nova, Casa dos Fios. Sua TV está muito longe da tomada e você precisa de uma extensão, Casa dos Fios. Cansado de água gelada na sua torneira da cozinha? Casa dos Fios. O calor chegou, precisa de ventilador? Casa dos Fios. JCFer, o melhor em ferro e aço para sua construção. Rede Minas Master, a farmácia da Denizinha em 4 endereços em Três Pontas. Loteamento Nova Três Pontas 2. Organização de luto Cônego Vitor tem o melhor plano funerário. Kleber Gás e Conveniência, a entrega mais rápida da cidade. Ligue 3265-2369. Ipiranga Pneus e Serviços de Mecânica em geral. Sorveteria na Casquinha, os sorvetes mais deliciosos da região. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui pelas redes sociais da equipe positiva. Você que está ligado na cidade de Santana da Vargem, nosso abraço. Obrigado pelo carinho da tua audiência. Você que está ligado em Boa Esperança, obrigado. Alô, minha Varginha. Obrigado, minha linda Três Pontas. Obrigado. Agora tem notícia policial aqui, direto.
Olha, gente amiga, ontem a Polícia Civil fechou o trecho e fechou o tempo contra o tráfico de drogas aqui na cidade de Três Pontas. Eles estão atentos contra esta criminalidade terrível. O repórter Denis Pereira, a voz da notícia, ele vai trazer todos os destaques agora. Você confere aqui com a equipe. Fala, voz! Olá para você que está acompanhando as redes sociais da equipe Positiva. Nós acompanhamos aqui uma diligência da Polícia Civil de Três Pontas, 2 viaturas que acabaram de cumprir o mandado de busca e apreensão nesta residência aqui na rua São Paulo, no bairro Santa Edviges, em Três Pontas. Deixa eu conversar aqui com o investigador Rodrigo Silva para a gente saber qual foi o objetivo. Vamos só virar para cá, Rodrigo, para a gente saber o objetivo desse cumprimento. Foi mandado de busca e apreensão aqui no local? Boa noite. Então, boa noite, Denis. A operação hoje é fruto de um mandado de busca e apreensão na residência desse investigado aqui. Ele já está há bastante tempo no tráfico de drogas e houve uma ocorrência de violência doméstica com a ex-amazia dele. E, além disso, havia notícias de que aqui lá na residência haveria drogas e armas. Ele já estava na nossa investigação, a gente já tinha uma linha investigativa em relação a ele, e com o mandado de busca e apreensão, na data de hoje, que foi cumprido, nós conseguimos apreender cocaína, crack, bastante cocaína, bastante crack. A arma de fogo ainda não foi localizada, mas acreditamos que no decorrer da diligência a gente vai tentar localizá-la ainda hoje. Rodrigo, como é que teria acontecido essa violência doméstica? Basicamente, ele é conhecido no meio policial como traficante de drogas. Além disso, ele tem o hábito de agredir a namorada dele, a companheira. Isso não foi a primeira vez e ele já estava no trabalho investigativo e a gente representou por busca e apreensão e logramos êxito hoje em fazer a prisão dele, localizar as drogas, fazer grande apreensão das drogas e ele será preso, apresentado à autoridade policial, delegado de polícia e fatalmente será encaminhado ao presídio Três Pontas. Ele teria raptado essa namorada dele, essa ex-namorada dele, Rodrigo? Há notícias assim, de tortura, né? De um rapto, assim, de um sequestro, assim, levou ela para outra localidade. Proferiu algumas ameaças, graves ameaças e agressões e está sendo apurado no âmbito do inquérito e ele fatalmente será duramente responsabilizado por essa violência doméstica praticada. Ele teria raptado, digamos assim, essa ex-companheira dele, levado ela para a zona rural e praticado inclusive atos de tortura? Aparentemente houve uma tortura psicológica e tortura física. Esse fato ainda está em apuração. Hoje o nosso objetivo foi apreender as drogas que ele estava comercializando dia e noite. Essa biqueira também funcionava praticamente 24 horas por dia. E o nosso desiderato hoje, a nossa função hoje é aprender as drogas, levar ele ao cárcere e ele ser responsabilizado pela violência doméstica praticada em data pretérita. Rodrigo, na hora que vocês chegaram aqui no local, esse sujeito tentou fugir da polícia? Sim, então logo ele viu as viaturas da Polícia Civil, ele saiu em desembalada carreira aí, sentido ao Campo do Vila, ele foi perseguido, em determinado local nós o alcançamos, ele foi abordado, imobilizado e algemado e se encontra preso aqui na custódia da Polícia Civil. Vocês falaram com ele em relação a essa violência doméstica? Ele alega alguma coisa? Não, esse procedimento será tratado em outro procedimento. Hoje a função principal da Polícia Civil hoje aqui é a apreensão das drogas e armas. Sobre as drogas e as armas, ele falou alguma coisa? Não falou nada, tinha muita droga, bastante droga e a arma não foi localizada ainda. Tá certo, obrigado e parabéns pelo trabalho mais uma vez, Rodrigo. Estamos à disposição. Tá certo, e portanto, aqui na rua São Paulo, a polícia fechando uma biqueira, prendendo um suspeito de tráfico de drogas e investigado também por violência doméstica. Ele está, inclusive, nesta viatura que você está vendo aqui nas imagens. Nesse momento, acabou de ser preso ao tentar, inclusive, fugir da polícia quando os investigadores da Delegacia de Polícia Civil de Três Pontas chegaram aqui para cumprir o mandado de busca e apreensão e acabaram
por conta do flagrante, por conta de encontrar uma grande quantidade de drogas. Ele foi preso em flagrante, será encaminhado agora para o pronto atendimento municipal de Três Pontas e em seguida para a delegacia, aonde deverá prestar depoimento e em seguida será apresentado ao presídio aqui da cidade de Três Pontas. Equipe Positiva, referência em jornalismo. Pois é, gente amiga, lugar de pilantra é na cadeia. Pois é, esta foi a nossa notícia policial de hoje, mas eu estou recebendo aqui, é um grande prazer de receber aqui o Glauber Reis, do Grupo Artimanha, que está preparando uma grande peça do nosso anjo tutelar, o Padre Vitor. Nós vamos bater um papo fantástico com o Glauber hoje aqui. Glauber, primeiramente, é um prazer tê-lo conosco aqui na Equipe Positiva, no Passando a Vida. Bom dia. Bom dia, Silvano. Bom dia, Toninho. Gente, eu que agradeço, o prazer é meu, é uma honra. Muito obrigado por essa porta, por essa oportunidade de falar dessa peça tão importante pra gente. E bom dia, pessoal que está acompanhando a gente aí também. Como é que surgiu a ideia do lançamento dessa peça aqui, Padre Vitor, de Três Pontas? Faz 2 anos que a gente está com esse desejo. A gente precisava, na verdade, de um meio para conseguir montar essa produção, que é uma produção muito grande. Aí uma aluna da equipe conseguiu ser contemplada por uma lei de incentivo e através dessa lei de incentivo a gente conseguiu montar esse espetáculo. As peças que a gente está divulgando são as peças pagas e vão acontecer também as apresentações gratuitas. Em breve a gente pode voltar aqui para fazer esse convite, que vai ser com um público específico. Opa, que legal. Agora é o seguinte, são quantas pessoas que estão envolvidas nessa peça? No palco, 40 atores. E na produção, umas 10 pessoas. Opa, que maravilha. É a maior produção que nós já fizemos. Afinal de contas, é uma história assim, muito grande, uma trajetória muito longa, né? E a gente tentou ser o mais fiel possível nos temas e nos momentos que o Padre Vitor viveu. Vocês vão fazer a peça que dia? Vai ser no Centro Cultural do Nascimento? Vai ser no Centro Cultural no dia 31 de maio, né, no sábado, e também no dia 1º de junho, que é no domingo. Pois é, quanto é que está custando o ingresso? Como é que o pessoal faz para comprar o ingresso para participar dessa grande peça? O ingresso é R$25. Você pode comprar seu ingresso na Natural Açaí, na Ganache 1 e 2, com os integrantes que também estão no Simpla. Nós já vendemos mais ou menos 70% dos ingressos. Gente. Que maravilha, hein? Qual que é o preço do ingresso? 25. Olha, gente, R$25 o preço do ingresso. Eu chamo a atenção, porque o Glauber e a sua equipe, esses caras, eles trabalham fantasticamente, viu, gente? O trabalho deles é incrível e dá trabalho para fazer uma peça como essa, né, Glauber? A gente tem ensaiado agora 4 vezes por semana, ensaios que duram 4 horas. Assim, a peça, ela exigiu muito da gente, muita técnica, bem mais concentração do que a gente já tinha. Tratar um tema igual o Padre Vitor, que de certa forma é religioso, é delicado, e é um tema que já de uma pessoa que viveu aqui. Então, nós não estamos contando só a história do Padre Vitor, nós estamos contando também a história de Três Pontas, porque o Padre Vitor chega em Três Pontas e a cidade ainda não era um município, não era conhecido como um município. E ainda era a época da escravidão. Foram tantos fatos históricos que acontecem durante a peça e a gente não podia deixar isso de lado. Então, por isso, essa quantidade de personagens e toda essa produção. E quanto tempo que dura a peça, Glauber? A peça vai durar 2 horas. Ela vai mostrar, apresentar o Victor no colo da mãe dele. Ele entra nenenzinho e já no final ele já está com mais idade. Então, 2 horas é a nossa maior peça, porque conta muitos fatos, gente. O Padre Vitor teve uma história linda. Para quem não conhece a história do Padre Vitor, porque a história do Padre Vitor é fantástica. Por isso que ele é beato e vai virar santo. Sim, né? sim. Porque vocês indo até essa peça, igual ele falou, desde bebê, né? O Padre Vitor bebê até o final da sua vida vai ser contado nessa peça.
Uma peça interessante, hein? Qualquer dia Sim. dessa vamos transmitir o teatro. Quando for gratuito, né? Aí nós vamos transmitir a peça. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Glauber. Essa peça você vai levar para outras cidades da região? Ó, por enquanto a gente não sabe. A peça ela já está marcada para o Teatro Capitólio no dia 19 de julho. Nós estaremos lá no Teatro Capitólio. Estivemos lá no ano passado, dia 20 de janeiro, lotamos o Capitólio. Foi uma honra estar lá. Mas assim, para nós, independente da cidade, gente, para nós é uma honra estar no Centro Cultural. Estar aqui para vocês, aqui em Três Pontas. O público é sempre muito receptivo, sempre muito carinhoso, sempre muito presente lá com a gente. E essa peça, ela precisa muito do público, gente. Porque, na verdade, Silvano, lá dentro do Artimanha, nem todos são católicos, tem todas as religiões. Então eu falo, quando eu propus levar essa peça para o Artimanha, para a gente fazer, eu disse, nós não vamos falar de religião, nós vamos falar de um exemplo de vida. Independente da sua religião, você precisa conhecer a história do Padre Víctor. É uma história incrível de um homem que esteve aqui em Três Pontas e fez a diferença culturalmente e religiosamente aqui em Três Pontas. É uma história de solidariedade, de como que trata o ser humano, né? De resiliência. E, sabe, é muito emocionante, vocês vão ver. O Padre Víctor, ele ajudava todos os pobres, todo mundo que precisava. Rico também, ele ajudava todo mundo, independente de ter condições ou não. E ele sempre ajudava assim, dava comida, mas também ensinava a ler, a escrever. Ele cuidava do físico, da alma, do intelectual das pessoas. Ele tinha isso. Ele era um professor, né? Ele era um pedagogo. Não tem esse nome, mas eu sou pedagogo, vendo as atitudes dele, ele era um pedagogo por natureza. E ele cresceu, e negro, né? Gente, então, é outra coisa. A gente achava assim, ele nasceu na época da escravidão, ventre livre, nasceu livre. Não, ele foi escravo até 20 e poucos anos. Para esse dado aí, eu não tinha pego. Ele foi escravo até 20 e poucos anos. Ele foi, lógico, ele foi cuidado pela madrinha dele, mas ele foi escravo. Para ele entrar no seminário, ele teve que levar a carta de libertação dele. Ele só ganhou a carta para entrar no seminário. E a forma com que eles se introduziram, fizeram para ele entrar no seminário, também é muito interessante. Tendo em vista que o Padre Víctor nunca foi numa missa. Porque o negro não podia estar na igreja. Entendi. Então, ele nunca assistiu uma missa. Ele tinha vontade, mas não podia. Aí a madrinha dele ia nas missas no domingo e chegava em casa e contava as homilias. Porque o negro não entrava na igreja. Você não tá... Gente, para ele entrar na igreja, eles foram contra as leis terrenas mesmo, que o negro não tinha direito de entrar na igreja. As igrejas dos negros eram separadas. Era muito assim, era a época da escravidão, gente. Então, não digo nem que seja preconceito, porque aquela era a realidade. É um momento terrível da nossa história que tem que ser apagada, né, Glauber? Porque, qual a diferença do cara ser negro e branco, né? Então, não podia ir a uma missa. Não. E isso vai ser retratado na peça. Vai. Por isso que é interessante você ir para conhecer. Eu não conheço a história completa do Padre Víctor. Eu vou na peça para eu assistir, porque para me saber a verdadeira essência da história do Padre Víctor. Sim, essa história, o Padre Víctor de Três Pontas, a peça do Artimanha, é uma peça, ela é oficializada, ela é autorizada pela Associação Padre Víctor, pelo Memorial. Inclusive, quero deixar um abraço aqui para o pessoal do Memorial. Elas leram o texto mais de 3 vezes, fizemos várias reuniões, fiz várias reuniões com o Cônigo Douglas. É uma peça assim, com fatos que nós vamos apresentar lá, realmente fatos concretos, fatos realmente que estão tudo documentado. Então, uma peça autorizada. Tanto que as cenas que vocês vão ver lá, vão falar assim, nossa, mas isso é muito forte. A própria igreja e também o memorial autorizou. Então, se vocês verem o que o Padre Víctor passou no seminário. Ele teve muita humilhação, o Padre Víctor? Ele teve humilhação desde quando ele nasceu. Gente. Essa humilhação por ser negro, né? Ainda mais naquela época. Tanto que nós fizemos a peça começa a ter um momento que ela fica bem pesada. E a gente tentou colocar um jeito mais alegre do Artimanha. Vocês vão ver que tem hora que vai mudar bem assim o estilo, umas coisas mais coloridas. Porque a realidade dele foi muito dura. A vida dele foi de muita luta. Onde ele chegava, as pessoas se incomodavam pela cor dele. Quando ele chegou aqui em Três Pontas, ainda era a época de escravidão. Estava quase que negociando, assim, existia a história de uma abolição. Então, aí de repente, chega aqui um padre negro, todo mundo, os poderosos, ficaram indignados, querendo que o bispo mandasse ele embora de volta.
E aí, para piorar, chegou a abolição, eles resolveram querer castigar todos os escravos. Aí o Padre Vítor teve uma atitude assim que ninguém espera que ele ia ter, gente. Nós vamos ter que assistir a peça para contar. Pois é, gente, muito triste, e essa peça retrata como era o nosso país, ainda é depois, com esse assunto, quando se diz raça das pessoas que, para mim, tem gente que, infelizmente, até os dias de hoje, são pessoas preconceituosas. Né? Eu para mim, não tem nada a ver com negro, branco, índio, mameluco, não importa, né? Mas tem gente que, infelizmente, tem isso, que é uma mentalidade podre, não é verdade? E vocês vão ver esse racismo muito explícito. Nós tivemos, quando o memorial leu o texto, a parte do seminário, elas choraram, ligaram pra gente, assim, muito comovidas, autorizaram mostrar aquela triste realidade. Por que que a gente vai mostrar essa realidade? Que ele passou as lutas. Porque só um santo mesmo ia aguentar viver aquilo, gente, e não desistir. Porque desde o momento que ele fala que quer ser padre, só teve perseguição. Pois é. Só teve perseguição. Que situação, né? Então, assim, é uma peça. A gente fala, aonde eu vou agora, eu falo dessa peça. Eu já admirava o Padre Vítor, mas eu confesso para você e uso as palavras das senhoras do memorial. É uma peça que veio para fortalecer a fé das pessoas no Padre Vítor. E só de vocês conseguirem autorização do memorial é porque é uma coisa séria. Se não fosse, gente, ninguém consegue. É difícil, né? Porque hoje, para trabalhar o nome Padre Vítor, tem que ser uma equipe muito séria, tipo a equipe do Artmani, que vai fazer isso, né, Cláudio? A gente, são 10 anos, eu deixo um beijo, um abraço especial para cada ator do Artmani. São 10 anos de história já. Quem que são os atores? Fala o nome da turma aí. Santo Deus, eu não vou... Você não vai conseguir falar o nome. Eu me recuso a falar o nome. Quem que faz o Padre Vítor? É surpresa. É surpresa? Mas assim, podem ter certeza. Mas esse ator, ele veio fora do grupo ou ele já estava no grupo para fazer o Padre Vítor? Ele é do grupo, ele já é do grupo, mas ele em si é uma surpresa, gente. É o Padre Vítor mais incrível que vocês vão ver, assim. É uma surpresa. Ele é conhecido, cara. E ele vai, só para vocês entenderem, ele é muito forte a presença desse moço, desse ator. Ele canta na peça. As músicas, os momentos dele são todas as músicas são ao vivo, tá? Outro diferencial da nossa produção esse ano são músicas ao vivo. Vocês vão ver que maravilha, gente. Os cenários impecáveis, os atores dedicaram muito. O texto, ele é esplendoroso. Foi escrito por um aluno, Samuel Lopes, ele escreveu o texto. E o ator que faz o Padre Vítor, eu tenho certeza que vocês vão querer apertar ele depois que acabar a apresentação. É fantástico. Então, gente, vale a pena. Mais uma vez, vamos frisar onde que eu compro os ingressos, quais são os locais? A Natural Açaí, na Ganache 1 e 2. Também com os integrantes, pode até me chamar, eu levo para você. E pelo Simpla, tem pelo Simpla. Mas o Simpla, a gente já vai desconectar o Simpla domingo. E eu acredito que até semana que vem já acabou os ingressos também. Gente. São quantos? Lá no cabem quantas pessoas? Lá é um espaço ótimo, mas cabem poucas pessoas. Só 238. Então a gente acaba muito rápido. Por exemplo, os ingressos que eu tinha disponível comigo já acabaram, pegando dos outros atores. Então já estão chegando já no esgotamento mesmo. Mas que maravilha. Eu fico feliz, até porque a gente tem casa cheia. Porque eu tenho certeza que vai ser. Aliás, onde vocês vão, vocês arrebanham muita gente. Isso é bom, né? Porque quando você está começando, às vezes é muito difícil, as pessoas não acreditam. E depois que estoura, aí vai. Por isso que tem que ter um começo. É igual um cara já quer começar uma coisa lá no alto, é tipo a casa. Se você começar pelo teto, ela vai cair. Você tem que começar na base. Semelhante que vocês começaram, né, Grão? Não, a gente começou assim, a gente cada ano está buscando melhorar, a gente começou de forma bem. Porque as pessoas, elas confundem bastante, elas acham que o Teatro Artmani é da prefeitura. A prefeitura, a Casa da Cultura em especial, apoia bastante. O Artmani faz muitas participações em eventos da prefeitura, mas de forma gratuita. Às vezes as pessoas associam, porque eu sou funcionário, mas o Artmani, ele não é da prefeitura. Então, o recurso que a gente tem, para a gente manter a nossa casa, manter o nosso grupo, manter os nossos projetos, a gente consegue, durante o ano, lógico que existe algumas leis que a gente consegue, às vezes, mas também tem, a maioria é por venda de ingressos. Assim, 90% da nossa renda é venda de ingressos. Olha, eu também tem o seguinte, porque eu vejo você, no teu trabalho, eu estou aqui quietinho, mas eu estou vendo o que acontece na cidade.
Eu estou vendo o teu trabalho, tua luta, você começou devagarinho. E é isso, gente. Não é porque ele é funcionário lá da cultura, mas não tem nada a ver o Edmar. Esse ele já tinha, ele montou, e ele foi crescendo com isso. Porque às vezes as pessoas vão seguir uma coisa que não tem nada a ver. Então isso aí é trabalho, é fruto de trabalho, de talento, não só do Glauber, mas de toda a equipe, né, cara? Porque é uma equipe que faz isso. Porque sem equipe não tem jeito. Não. E outra coisa, equipe não pode ter briga, né? Se tiver briga, vaidade, tem um negócio que é muito grande que a gente tem com as pessoas. A vaidade, cara. Vaidade é uma coisa, mas que arrebenta. Então, esse grupo não tem vaidade. É todo mundo unido, né? Não, na verdade, gente, é um grupo que está junto há 10 anos. Hoje nós temos, no grupo em si, 30 e poucas pessoas. Lógico que existe um momento de vaidade de alguém, só que quem muda isso é a liderança. Quando eu percebo que alguma coisa acontece, quando eu ouço a primeira reclamação, quando eu vejo sinais, a minha obrigação como líder e líder, como eu amo todos os membros, eu quero que, mesmo aquela pessoa que fez alguma coisa que de repente não agradou a equipe, eu vou lá e converso com aquela pessoa. Todo mundo. Então a gente faz isso. Lá é muito amor, mas tem que ter atenção, gente. Se acontecer qualquer coisa, eu entendo a responsabilidade enquanto líder e eu assumo a responsabilidade. Todo mundo tem uma pontinha de vaidade. Vou contar uma história para vocês. Em 1988, quando eu comecei no rádio, eu tenho 54 anos de idade, alguns momentos bons, outros ruins, mas faz parte da vida. Cara, quando eu comecei a transmitir jogos do Três Pontano Atlético Clube, você é novo, você não deve lembrar quando o TAC estava no alto e até foi para a primeira divisão. Mas quando eu entrei naquilo e comecei a falar, e a cidade inteira mesmo me ouvindo, me deu uma vaidade, cara, me deu aquele... Parece que o cara fica grande, aquele negócio. Mas não é assim, é o começo, você não está acostumado. Mas depois passa, e depois... Porque a gente que mexe com o público, de quem que a gente precisa? Do público. Até amigos meus do rádio, quando eu fazia, às vezes começava, entrava dentro da rádio, no estúdio, não olhava na cara de ninguém, nem trocando com o locutor. Aí eu chegava, calma aí, porque o negócio não é bem assim. E outra coisa, às vezes não cumprimentava o público na rua, fazendo, você precisa de quem? Do público. É a mesma coisa vocês, né? Não, e lá, assim, eu sou muito grato, eu sou muito sortudo de ter esse grupo. Todo mundo tem uma função. Você ali é o líder do grupo. Eu sou um líder, mas existem várias funções, várias grupos. Porque tem que ter uma administração também, né? Tem o administrativo, que a gente não cuida disso. A Ingrid é a chefe do marketing. O Pedro cuida das músicas, a Mel da trilha sonora, a Maria do cenário. Então eu respeito eles. Eles têm as reuniões entre eles têm as equipes embaixo lá, eles fazem as reuniões. Eu respeito muito a opinião deles. Muito mesmo. Sem eles eu não faria nada. Porque, gente, pensa, um espetáculo com 40 atores, com esse tamanho de peça, com 7 cenários, mandamos fazer cada cenário lindo. Se não for a equipe, não for todo mundo, fazendo uma coisa, não dá. E a gente é um trabalho de formiguinha. Tem que ter uma liderança grande, senão o trem desanda, né? Muita gente. Sim, e é uma associação, né? O Artimanha hoje é uma associação, então a gente tem isso. E logicamente que eu tenho muito apoio da família desses. Esses são meninos que eu falo meninos, mas eles já são mais velhos hoje, né? Mas chegaram muito novinhos, né? Chegaram com 13 anos, 14. Hoje eu tenho 24, a irmã está mais velha. Mas, 10 anos, né, cara? 10 anos, já estão adultos. Mas sem a família deles, sem o público. E uma coisa eu tenho que falar. Eu acho assim, a gente não pode reclamar, artista não pode reclamar do público Três Pontano. Não existe público melhor. Se fizer uma coisa séria, o povo vai. A gente viaja, a gente faz várias apresentações. Mas não existe um público, uma plateia igual a Três Pontano. É um povo fiel, carinhosa, respeitosa, sabe assistir, sabe chegar. O público de Três Pontos, assim, as pessoas perguntam, as pessoas falam assim, vocês estão dispersados. A gente não está dispersado. A gente está na cidade certa, no momento certo. E é isso. Tem que fazer igual vocês estão fazendo, ó. Vocês começaram em Três Pontas, que é a base de tudo. Sim. E aí daí vai saindo, você já tem expandido para Varginha. Enfim, eu tenho certeza que essa peça do Padre Vitor vocês vão levar para muitos lugares, se Deus quiser. Porque o que há de devoto do Teatro Padre Vitor é uma grandeza. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, de verdade. Não é nosso interesse levar ela para muitas cidades, tá? O nosso interesse até porque por conta dos nossos outros projetos, nossa vontade é fazer peças periódicas, certo? De 2 em 2 meses, uma temporada de 2 em 2 meses, por aí. Anunciar no calendário a parceria da Diocese,
com o memorial, com a Casa da Cultura. E na festa do Padre Vitor? A gente vai deixar vou deixar na mão do pessoal. E aí a gente anuncia os calendários e o pessoal vem pra cá. Mas eu quero que as pessoas venham para Três Pontas conhecer a terra do Padre Victor. Eu não quero levar a história do Padre Victor, eu quero que as pessoas venham para cá, Silvana. Pensa bem o tanto que isso vai fomentar o nosso turismo. Tá, mas o grupo Artimanha vai para fora. Quais as peças que vocês têm hoje? A gente tem o Alto Compadecida e a gente vai voltar agora. Esse Alto da Compadecida é uma história legal, né? O Alto mudou a perspectiva que as pessoas tinham da gente. As pessoas começaram a gostar mais do Artimanha depois do Alto. Mas também quem não gosta do Alto, né? O Alto Compadecida é um clássico. Então a gente volta com o E vocês Alto. arrastam muita gente para esse? Sim, nós já fizemos 11 sessões, todas com a casa lotada. Mas que maravilha. Eu fico muito feliz quando a gente vê esse pessoal destacando dessa maneira. É bom, né? Eu gosto de ver o pessoal destacando na música, destacando o futebol, o esporte, enfim, todos os setores. E aí, sabe o que eu acho engraçado? Tem sempre uma mesma turma que vai sempre em todas as sessões. Aí elas falam, eu já vi as 11 sessões. Eu falo, sério? Vocês não cansam de ver a gente, não? A mesma sessão? Mas sempre teatro é isso, é sempre diferente. Mas a gente tem o Alto Compadecido, a gente vai voltar agora com o Alto. E vamos voltar ainda nesse ano, nós vamos estrear o Alto 2. Eu vou te dizer porque isso não é fácil, né? Você fazer teatro no Brasil, é muito difícil. Por isso que tem que se criar uma associação para que você possa conseguir fundos para você se manter. Sim, a gente precisa muito de apoio, a gente precisa muito dessa parceria. E dentro do Artimanha hoje tem muitos grupos. O Artimanha é aquele grupo que vocês conhecem que faz os teatros, né? Mas tem os grupos das crianças, dos adolescentes, que a maioria não paga nada. Assim, é uma situação assim, as pessoas não veem isso, entendeu? Tem uns projetos, acho que a gente divulga isso mal, na verdade. Pois é. Mas, enfim. Mas se você divulgando mal, estão lotando a casa, você imagina se divulgar. Não, eu falo assim, esses projetos sociais. Mas assim, gente, voltando ao Alto, você assistiu o Alto Compadecido 2? Não. Então você vai assistir com a gente no teatro. Então a gente vai fazer a continuação do filme, igual teve o filme, a gente vai fazer também. Então a gente tem outros projetos teatrais, além do Padre Victor. Todo mundo perguntou pra gente por que nós não fizemos em setembro. Nós não fizemos em setembro porque a gente gosta de estrear em maio. Uma tradição nossa, sempre estrear em maio. Aí a gente faz a apresentação, convidamos vários padres, muitos padres, estão vindo pessoal de fora, gente tá vindo seminaristas, pessoal chanceler, pessoas envolvidas com o Padre Victor vão assistir a gente. Se gostarem, aprovarem o nosso trabalho, quem sabe a gente não pode tentar de acesso. Mas aí é uma outra situação. E sobre apresentar em setembro, eu acho que isso tem que ser uma conversa com o Memorial e a Casa da Cultura, porque acredito que é uma ação que dê para fazer. O nosso desejo mesmo é fazer essa apresentação numa praça. Seria legal. Um palco grande, de forma gratuita. Porém, para 40 atores no palco, precisaria de equipamento de som, uma estrutura grande. Precisaria de uma estrutura boa, que às vezes no céu aberto é mais complicado, porque tem toda uma estrutura de iluminação, cenários, troca de cenário. Porque tem que ter isso, senão não vai ficar legal a peça. Porque o Padre Victor, gente, ele passa por várias cidades, por vários momentos. Então, assim, a gente deixa esse projeto, a gente colocamos à disposição, caso o pessoal queira fazer em setembro, vamos ver, mas eu acho que vai rolar sim. Eu tenho certeza que vai, porque é uma coisa muito legal, e para que todo três pontano ele possa conhecer a essência da história desse homem, desse servo de Deus, que foi o Padre Victor, que sofreu todos os problemas possíveis, porque hoje, Beato Padre Victor, mas o Beato Padre Victor era negro, mas não teve problema nenhum. Nossa, o que ele mais teve foi problema. Né? Ele teve muito problema, ele teve problema desde gente. Pessoa, assim, nasceu em 1827. Desde pequenininho já sabia que ele ia ser padre. As pessoas achavam que ele estava brincando, era um traje. Um negro falar que tem vontade de sonhar, tem vontade de ser padre, o negro nem tinha direito de ter sonhos, não podia nem pensar. Nada disso. O pensamento era ruim. Então, a vida dele é um exemplo para todos nós, principalmente como lidar com os problemas, como ter resiliência diante das situações. Ele foi fantástico. E também a madrinha dele, que é uma personagem que eu admiro muito, uma mulher muito forte, muito guerreira,
custeou toda a educação dele, a ida dele pro seminário. Padre Vitor, gente, é assim, uma história que todo mundo tem que conhecer, independente da religião. Isso aí não importa, né? Até que você falou que do teu grupo aí tem gente que não é católico. Sim, né? Lá temos todas as religiões, e a gente, na verdade, estamos falando só de fé, que é que todas as religiões têm fé, e de exemplo. E esse exemplo é o exemplo que o Padre Vitor tinha, sempre buscando ser um reflexo de Jesus aqui na Terra. Sabe o que está precisando hoje, Bruno? Eu acho que as pessoas não estão tendo mais gratidão. As pessoas estão num mundo que está difícil. Eu pensei que depois da pandemia, onde morreram várias pessoas, entes queridos morreram, eu pensava que a coisa ia melhorar, parece que piorou, cara. Entendeu? Então, quando você vê uma peça como essa, falando das coisas do servo de Deus, é uma coisa maravilhosa, gente. Porque nós, eu não sei, porque tem gente que não acredita em Deus, não quer saber em Deus, nós precisamos ter Deus no coração. Né? Não importa qual que seja a tua religião, o importante é que tenha Deus. Sim. Não é verdade? As pessoas estão perdendo o princípio, estão perdendo as bases. Isso é muito que eu trabalho com jovens, trabalho com crianças, me preocupo muito. Mas eu me preocupo muito com a situação de hoje e tenho muito medo do amanhã. Porque se as crianças e os jovens continuarem, se eles não tiverem uma mudança, não houver, na verdade, uma mudança logo, futuramente nós vamos estar perdidos. Porque eu vejo assim, os pais não quero entrar nesse assunto, mas às vezes acho que as pessoas trabalham muito, cansam muito e às vezes não tem muito tempo de cuidar das crianças, dar bons exemplos. Né? As crianças ficam meio assim, eu fico muito preocupado. Eu também estou muito preocupado com isso, porque é uma situação que passa em todo o Brasil. E, aliás, não é só Brasil, não. Até pelo mundo inteiro. Até primeiro mundo tem problema, mas, sobretudo, aqui no Brasil, com essa ascensão de drogas e tudo mais, a gente fica muito triste, né? Porque nós estamos perdendo os adolescentes, estamos perdendo até crianças para drogas. E eu estava vendo hoje, eu estava olhando o Instagram, as pessoas, elas postam se drogando como se fosse uma coisa boa. Antigamente não tinha vergonha, né? Não, tinha vergonha, tinha medo. Eu disse aqui no início, eu tenho 54 anos, na época quando eu era criança, eu via um fusquinha da polícia passando, a gente tinha medo, a gente corria para dentro da casa da gente. Hoje, as pessoas xingam a polícia, não há respeito, né? Eu tenho uma opinião, assim, muito forte em relação a isso. O que eu posso fazer, na verdade, ao invés de ter muita opinião, o que eu posso fazer é teatro. O que eu puder. Os jovens, quando falam assim, tem uma menina ali que eu de ajuda, eu chamo para vir para artimanha. Tem uma menina ali, o pessoal da artimanha fica bravo comigo, os mais velhos. Glauber, que não é um centro de reabilitação, aqui. Os meninos falam isso. Mas às vezes eu sinto que alguém precisa de um apoio, às vezes a pessoa nem fica no teatro. O que falta mais para as pessoas é ter alguém que acredite nela. Às vezes ela nem fica no teatro, sai. Mas pelo menos passou lá, aprendeu alguma coisa, sentiu alguma coisa, deu uma mudança de vida, saiu, ótimo. Isso é bem demais, de vida, você vai se sentir muito feliz, né, Grau? Tem uns que vão passar pelo arte, mas vão querer ser atores. Outros vão ser só nossos amigos, mas pelo menos vai ter uma perspectiva de vida. E isso é importante. Os nossos jovens e as nossas crianças estão sem perspectiva. Eles estão sem exemplo para ser seguido. Eles não têm exemplo. Não se trabalha exemplo. Pensa em coisas da vida. Se tem situações trabalhando exemplo para ser seguido. Está muito difícil. Não tem nada. Outra coisa, falando e mudando dentro do assunto do mesmo, trabalho hoje, por exemplo. Serviço aqui em Três Pontas tem. Aí eu falo assim, tem serviço, tem trabalho para o pessoal em Três Pontas. Aí eles vão me xingar, principalmente quando a gente passa aqueles dados do CAGED, sabe? Nossa, não tem, aí entra tanta gente xingando. Gente, as pessoas não querem trabalhar. Eu fiz um trabalho, eu não vou falar o nome da empresa não, mas eu fui tipo coelhinho da Páscoa. As empresas em Três Pontas, elas estão ficando bem interessantes, estão respeitando a ludicidade, estão na Páscoa, no Natal. Eu sempre vou de doente, coelhinho, levar o chocolate para as empresas. E toda a empresa está fazendo campanha, buscando gente de fora, outras cidades, para vir trabalhar, ou abrindo filiais em outros municípios, porque parece que a maioria não está querendo trabalhar, né? Assim, complicado. Está muito complicado. Eu estou com medo dessa geração, sinceramente. Você já viu aqueles vídeos de outras gerações, de 80, 90? Gente, nós não tínhamos esse tanto de coisa que tem hoje, celular. Quer dizer, hoje
Hoje você pega no quarto das pessoas, se meu filho, por exemplo, ele tem televisão, no quarto de videogame de primeira geração, no quarto tem celular bom, os caras querem assim, ó, eu quero o iPhone, tá, pai? É desse jeito, nós não tínhamos isso. Então eu tô com medo dessa geração agora. E por isso que aí entra vocês, nesse trabalho. As redes sociais, toda a vida, o mundo todo, desde o início, dos princípios, houve essa questão de comparação e você querer sempre estar bem. Tá bem com seus amigos, tá bem na turminha. Mas hoje agravou mais, Silvio, por conta das redes sociais. Então, se um tem um iPhone, o outro também quer ter. Se um tem isso, o outro também quer ter. E fica dando uma cobrança. Está existindo uma cobrança e está todo mundo virando cópia um do outro. E aí que entra a criminalidade, porque nem todo mundo pode ter. Exato. E aí não tem. Aí o pessoal está aí nessa periferia da cidade, pode ser até pro centro, tá para todo lado, mexendo, vendendo droga e entra nesse meio. Sim. E aí entra, é isso que eu acho que isso que eu tenho certeza que a arte é importante. Porque através da arte você descobre que você é o único, que você não tem que se comparar com ninguém, que você tem seu próprio tempo, e você é uma pessoa individual com seu próprio estilo. As pessoas acham assim, Glauber deve ser doido, né? Eu gosto da bolinha, eu pinto unha, eu tenho meu estilo próprio. Mas é porque eu entendi meu lugar no mundo. Meu lugar no mundo é para alegrar as pessoas. Eu não me comparo com as outras pessoas. Você não tem que fazer isso, gente. Você tem que ser único. E outra coisa, você, da maneira que você é, você tem o respeito das pessoas. É assim que funciona. Eu tenho e respeito. As pessoas hoje, elas têm que respeitar as pessoas do jeito que elas são. Mas é assim, eu também entendo. Eu fico feliz pelo respeito que eu tenho das pessoas, e eu respeito muitas pessoas também, gente. Também respeito tem que ser conquistado, né, Silvano? Tem gente que quer engolir, enfiar a goela abaixo. Mas é melhor você fazer o que você faz da maneira que você é como cidadão, do que você não mostrasse o que você é. Eu acho assim, as pessoas elas têm que mostrar o que elas são. E as pessoas vão respeitar da maneira que você é. É igual essa peça do Poder Vitor está ensinando a gente. O Victor, ele tinha um ideal, gente. Ele sabia que ele queria ser padre. Negro, escravo, queria ser padre. Foi lá, lutou para ser o que ele queria ser. Ele não passou por cima de ninguém. E isso serve de inspiração para as pessoas. Para as pessoas, você quer ser algo na vida, alguém, principalmente essa nossa juventude fantástica que nós temos, põe na cabeça, estuda. Uma coisa que não pode faltar hoje, escola. Estudar, gente, estuda, pelo amor de Deus. Hoje, em qualquer lugar que você vá trabalhar, você precisa de um diploma. Não é antigamente. Antigamente nós não precisávamos de um diploma. Hoje precisa. Hoje a escola está mais fraca, mas não é pelos professores. Não. É porque mudou tudo e o professor hoje tem que ser pai, mãe, tudo dentro da escola. Eu fico com dó dos professores, é que os professores hoje em dia estão muito vulneráveis. Com certeza. Um professor hoje, se fala uma verdade para os alunos da nossa época, um professor falava pra gente, não faz isso, tem educação, não sei o quê. Aí já distorce tudo, me xingou, não sei o quê. Aí vai lá o pai e acredita o professor. É uma situação difícil. Glauber, nós estamos chegando no final da entrevista. Você tem um apoio da equipe, se você quiser, porque a gente tem que apoiar você e outros também. Claro. Nós vamos começar a trazer aqui agora, essa vai ser a produção do Diolinho. Nós vamos trazer um pessoal aqui no programa para cantar aqui também. Vamos incentivar os nossos cantores aqui da cidade de Três Pontas. Diolinho, é um projeto que está aí, que a gente vai voltar a lançar, porque eu acho que a gente que tem uma grande penetração com o pessoal, a gente pode ajudar mais nesse sentido. Sim. Aqui em Três Pontas, gente, eu não canso de ver essa cidade, que ela é abençoada, ela é uma cidade muito rica de muito artistas, talento, né? Muito talento, tem muitos talentos. E tem muito artista para participar de teatro, assim? Você consegue encontrar muita gente? O teatro é mais assim, eu acho que aqui é mais forte a área musical. A área musical, sem dúvida, principalmente por conta da influência do Milton e também do conservatório, que é fantástico. O nosso conservatório municipal é fantástico. E a cidade que tem conservatório, ela ajuda muito nesse setor. Lá passam 600 crianças por mês, né? Alunos, não são crianças não, são alunos, tem várias cidades, de criança a adulto. Então quer dizer que já tem 600 pessoas em formação, mas para a área musical. A gente tem que pensar em algo teatral. Mas é uma cidade muito abençoada. Além dos profissionais, já tem os novos que vão vir. Então, Três Pontos tem muita gente. Mas pro teatro, ela ainda é mais fraca um pouco. Mas tá fortalecendo, viu, gente? Eu falo que tá fortalecendo.
à medida que vai aumentando o espaço do teatro, vai chegar mais pessoas com vontade de fazer. Isso aí é Como é que mais funciona? espaço, mais... O cara que tem vontade aí de fazer teatro, ele pode procurar o grupo Artimanha? Pode, ele pode. Geralmente a gente abre as vagas em janeiro. Então a pessoa entra em janeiro, então como a gente sempre estreia em maio, dá tempo da pessoa entrar no clima. E ele tem pique. alguma remuneração? Como é que funciona assim? Ó, por exemplo, Porque vocês têm gastos, né? nós temos gastos, estrutura. sim. É assim, o Artimanha hoje ele tem várias formas. Ele é assim, por exemplo, igual a peça Padre Victor. A peça Padre Victor, a gente vai fazer o caixa para deixar o dinheiro para pagar o aluguel da nossa casa. Então fica o caixa inteiro só para o aluguel, que a gente paga a casa, o lugar. Porque se você pegar o dinheiro e dividir, vocês descapitalizam, não tem dinheiro para pagar. Agora, quando alguém contrata a gente, uma participação de evento, de alguma coisa, aí o ator que vai, ele vira um cachê. Entendeu? Aí toda vez que vocês viram no carnaval, vem em algum evento, alguma empresa, sempre tem um cachê e o ator recebe o cachê. Não, isso é bom. O incentivo do Sim. financeiro é muito bom, né? Mas muito bem, eu agradeço a sua presença aqui. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu só quero agradecer mesmo a oportunidade. É sempre muito bom falar do teatro, principalmente com uma mídia tão boa como essa, respeitada como essa. É uma mídia assim que eu tenho muito orgulho e é uma parceria que faz muito tempo que vocês estão abrindo essa porta. E vamos voltar, viu? É só a gente alinhar que vai voltar. Sim. Então eu agradeço muito o Carim Silvano, o Johninho também, o Denis, que é um parceiro. Então, gente, muito obrigado mesmo. E vocês que assistiram, que acompanharam, vai lá assistir nossa peça. Tenho certeza que vocês vão se emocionar bastante. Gente, um grande abraço e até o nosso próximo programa. Valeu, tchau, gente.